tudo bem, futuros arrematantes? Como vocês estão? Hoje nós estamos dando então continuidade aí à série Arremate Descomplicado. Hoje é a nossa terceira aula, então trazendo um pouquinho mais de informação para vocês que têm interesse em imóveis de leilão, né? Essa linguagem desse curso, então, é uma linguagem simples, uma linguagem introdutória, para trazer informação para vocês, né, de forma realmente descomplicada, para você saber como adquirir imóveis, né, de forma segura e lucrativa. Lembrando que nossa primeira aula, quem ainda não assistiu e pode estar verificando então nossa primeira aula, a gente falou um pouco de forma introdutória quando que acontece esse leilão de imóveis, quando que ocorre o leilão de imóveis, e também a gente falou por que imóveis podem chegar aí 30, 50 até 70% abaixo do valor de mercado. Na aula passada a gente fez uma abordagem sobre leilões de imóveis, as modalidades que existem, né? Leilões de imóveis judiciais e os leilões de imóveis extrajudiciais. Quem ainda não viu essa aula é importantíssimo, não pode perder, porque ali eu dei algumas dicas aí das formalidades desse meio aí, que você pode escolher qual dos dois que você quer arrematar o seu imóvel, ou dos dois, né, o que for mais conveniente aí para você. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Ana Isaura, eu sou advogada há 13 anos no estado de Santa Catarina. E os últimos anos eu trabalho com leilões de imóveis, né? Nossa equipe tem a prática, então, de trabalhar com imóveis de leilão, adquirindo imóveis, tanto para mim, quanto imóveis para os meus clientes, né? De forma totalmente descomplicada. Então, a intenção do curso e o projeto, né, é trazer, então, informações e para que você saiba que esse mundo de leilões de imóveis não é somente para especialistas, né? Existem aí pessoas que podem estar arrematando seu primeiro imóvel, adquirindo seu primeiro imóvel num leilão de imóveis e ter esse descontão aí de 30, 50 até 70% abaixo do valor de mercado. Hoje, na nossa terceira aula da nossa série, nós vamos fazer uma abordagem, então, quando que é interessante arrematar o imóvel de leilão. Então, a gente já falou ali como que acontece, as modalidades existentes aí de imóveis, né, ofertados no mercado. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, para você, quando que é interessante arrematar um imóvel de leilão, né? Fique atento que a gente vai estar dando também algumas dicas importantes, né? Então, para você que vai estar ingressando nesse mundo, né, de imóveis de leilão, é importante que você não se iluda com as ofertas que são oferecidas aí nos sites de leiloeiro, enfim, as ofertas que existem dentro do mercado. Na nossa prática, né, durante a nossa prática, a gente já teve aí contato com vários tipos de imóveis, várias ofertas, né? E você não deve se iludir somente com o valor do desconto que está sendo ofertado, né, por esse imóvel, né? É muito importante que você fique atento para a verificação do valor de avaliação desse imóvel, né, o valor de mercado. Esse valor deve ser condizente com o valor ofertado no mercado com imóveis das mesmas características, né? Então, esse é um detalhe muito importante que você deve estar atento, que é um detalhe importantíssimo, né? Para você saber se vai ser interessante ou não arrematar esse imóvel. Então, o primeiro passo, você olhar esse imóvel nessa oferta, né? Que embora possa estar aí com descontão, digamos assim, mas o valor de avaliação, que geralmente é o valor que está escrito lá, o valor da primeira praça, né? Ou o valor da avaliação, ou o valor que foi determinado ali pelo banco, que esse imóvel vale um valor, né? E daí ele vai estar com 30, 50% de desconto, né? Mas será que esse valor é o valor real mesmo de mercado? Esse é o valor de avaliação? Você tem que começar por esse primeiro passo, né? Para dar continuidade aí, para verificar se ele vai ser interessante ou não a ser arrematado. Então, em diversas oportunidades, a gente verifica que nem sempre o valor que está lá descrito, né, no site do leiloeiro ou na descrição desse lote, né, a gente vê que esse valor nem sempre é condizente com o valor de mercado. E isso vai afetar, então, na hora de você colocar aí os descontos, né, ofertados. Então, as pessoas vão me perguntar, mas, Ana,
como que eu vou conseguir, então, descobrir se esse imóvel é o valor realmente que está sendo ofertado, ou é o valor que está colocado lá na primeira praça, que é para ser o valor de avaliação, o valor de mercado, né? Então, existem algumas situações. Em alguns casos, inclusive, em algumas situações, né? Lá no site do leiloeiro, onde você verificou a sua oferta, de repente lá pode ter um laudo de avaliação desse imóvel atualizado, que isso vai servir de parâmetro, então, para você verificar se realmente está dentro dos valores aí, realmente que são comercializados, né? Esse é um primeiro passo, você vai lá na documentação desse imóvel, né? Para ver se lá tem algum laudo de avaliação em que você possa tirar esse parâmetro e observar se esse laudo de avaliação ele é atualizado. Outro passo que você pode ter é verificar as características desse imóvel, né? E ir então em sites de venda ou consultar corretores da região aí onde está localizado esse imóvel, ou ir nesses sites de venda, esses sites maiores, onde são disponibilizadas várias ofertas, né, de imóveis. E um deles, né, que a gente tem aqui a prática de estar pesquisando também, é o Viva Real, que é um site muito conhecido e abrangente, né? Ou o site também, o Zap Imóveis, né? É uma das ferramentas aí para você estar pesquisando e verificando se encontra imóveis naquela região, né? Na mesma rua. Muitas vezes a gente já chegou a localizar, encontrar imóveis no mesmo prédio que está sendo arrematado, que está sendo indo a leilão, né? Sendo ofertado um imóvel aí no mesmo prédio, e daí fica fácil você conseguir aferir o valor, verificar qual que é o valor real de mercado e ter esse parâmetro, né? Para saber, ele também vale, tá valendo, então, digamos, aí o valor de mercado, e aí com desconto realmente vai dar um baita desconto, e eu consigo, então, ser um atrativo aí para estar arrematando. Outro passo, então, a gente não pode ficar atento só também ao valor, né, desse imóvel. Alguns aspectos você também deve observar. Um dos aspectos é observar as características desse imóvel. Tratando-se de um apartamento, você vai verificar a metragem desse imóvel, você vai verificar se esse imóvel atende, porque a gente vai falar na próxima aula sobre edital, e lá no edital vai estar descrito o que é esse imóvel. Ele é um apartamento, é um apartamento e garagem, essa garagem pertence ao apartamento, está tudo junto. Então é importante que você verifique isso, porque de repente na avaliação não foi constado aí que era um imóvel com garagem, a avaliação era um imóvel com garagem, e lá no leilão está indo a leilão apenas o apartamento. Aí já não é interessante você estar adquirindo esse imóvel. Preste atenção e leia com muita calma aí a descrição desse imóvel e o edital. Em outras oportunidades, você vai chegar a verificar uma oferta muito boa, porém, quando você vai verificar as características, você vê que esse imóvel não está sendo leiloado ele de forma integral. Às vezes é só 50% de uma cota ali, 50% do percentual do imóvel. Isso não é tão interessante, né? Porque você vai ter que negociar com outra pessoa, vai ter que ser sócio de outra pessoa e negociar aí a parte da outra pessoa. Em algumas situações, nem sempre é interessante esse tipo de arremate. Também um terreno, né? Se você vai arrematar um terreno, a localização desse terreno, fazer uma verificação com antecedência e prévia na prefeitura para saber, então, qual a viabilidade desse terreno, né? Se ele pode ser construído, se já tem uma construção, o que mais pode ser construído. Isso é muito interessante, que você tem que verificar antes de estar adquirindo esse imóvel de leilão, porque tudo isso vai pesar aí caso você queira depois vender esse imóvel e obter um lucro. Então, são aspectos que são importantes, que você deve também analisar. Então, sabendo se esse imóvel, então, ele está condizente com o valor, né, que está ofertado, é o valor real de mercado, né, que você pode avaliar ali para uma possível venda. O próximo passo para você, então, verificar se ele vai ser interessante, é você fazer uma planilha de custos.
A gente chama aqui pra gente planilha estratégica comercial que a gente tem aqui, que a gente oferece para os nossos clientes, né? Basicamente, ela não é uma planilha complicada, é muito simples, né? Basicamente, é uma planilha para estar calculando quais são os custos na hora de eu estar adquirindo esse imóvel. Porque mesmo que ele tenha um descontão lá, você sempre tem que estar avaliando todo o contexto. Você vai estar adquirindo o imóvel ali com esse descontão todo, mas você vai ter uns custos, né? Tem um custo aí com a comissão do leiloeiro. A comissão do leiloeiro gira em torno de 5% sobre o valor que foi arrematado. Nós vamos ter aí também custos aí com o imposto de transmissão, que é o ITBI. Também ele gira aí, depende do estado, que você vai ter que também fazer uma pesquisa, uma pré-pesquisa, né? Para saber qual o valor do ITBI aí nessa cidade onde você está arrematando o seu imóvel, né? Se é 3%, geralmente em torno de 3, 2%, depende da região. Esse do valor, né? Que a gente vai ter que colocar aí nessa planilha. Também tem custos com relação à transmissão. Quando você vai registrar esse imóvel aí, transferir esse imóvel e registrar na matrícula do imóvel, você também vai ter um custo. Também deve ser colocado aí na sua planilha, né? São custos necessários para você calcular, então, qual vai ser o lucro final, né? Se você desejar, então, vender esse imóvel, né? Lembrando que também você vai ter também um cuidado aí também de verificar se esse imóvel está ocupado ou desocupado. Isso vai ser tema lá também da nossa aula sobre digital. Lembrando que se o imóvel estiver ocupado, pode ser, isso não é regra, pode ser que você tenha algum custo então para a desocupação desse imóvel, né? Então você também tem que prever, né? Muitas vezes não quer dizer que você vai precisar tomar medidas judiciais, que vai precisar contratar necessariamente um advogado, né? Às vezes você pode fazer um acordo aí, que a gente vai falar nas outras aulas, né, dando dicas aí. Pode ser que você consiga aí que pessoa que ocupa esse imóvel desocupe o imóvel sem necessariamente ingressar com uma ação judicial, e daí o custo é reduzido. Mas sempre tem que deixar ali um percentualzinho, né, para esse custo. Não pode ser esquecido, né, para você calcular, né? Esses custos aí vão estar numa planilha, e ao final dessa planilha você vai também ter como colocar ali até quanto que eu posso dar o de lance, né? Aí você já consegue visualizar até quanto eu posso chegar no lance, que eu vou poder pagar esse imóvel, vou poder pagar esses custos, né? E ainda, se eu quiser vender diante da pesquisa que eu fiz lá de valor de mercado, se eu quiser vender, eu ainda vou conseguir ter um lucro. A gente trabalha aqui com um lucro de 25 a 30%, né? De lucro nesse imóvel, né? Às vezes pode dar um pouco mais, né? Depende do imóvel, ou se você quiser que ele sendo vendido o mais rápido possível, de repente você baixa um pouco esse lucro e consegue girar esse imóvel de forma mais rápida. A gente também calcula nas planilhas, quando se trata de imóveis, apartamentos principalmente, né? Você tem um custo aí de manutenção até esse imóvel ser vendido. A gente costuma colocar aqui uma média de 6 a 8 meses para venda desse imóvel, né? Sendo atrativo, né? Mas você também tem os custos do condomínio durante esses 6 meses, ou de IPTU também. Então, isso a gente coloca também nessa planilha. Tudo isso colocado na planilha, fica mais fácil você conseguir visualizar, então, o seu lucro, né? E se esse imóvel vai ser interessante para a sua aquisição. É muito importante que você coloque essas informações pautadas numa planilha, né? Estratégica aí, para que não tenha erro aí no final do arremate, né? Para que você saiba que realmente você possa conseguir aí obter um lucro na venda, né? Ou mesmo se você for locar, né? Se você for locar por um período também, né? Para ver se vale a pena realmente esses custos, né? Isso é muito importante que você tenha em mente, para que não obtenha um imóvel, né? Que às vezes não vai dar o lucro pretendido, né? Para vocês. Então, recapitulando, né? Vamos recapitular ali quando que um imóvel, quando você for arrematar o seu imóvel, quando que o imóvel vai ser interessante, né? Vai ser interessante ser arrematado. Primeiro,
certificasse então, né, se o valor da avaliação apresentado nesse ofertado, né, lá no leiloeiro, no site do leiloeiro, se o valor ofertado lá na primeira praça, como se fala, o valor de avaliação que eles colocam lá, né, se realmente trata-se de um valor real, um valor compatível com o valor dos demais imóveis com as mesmas características ou características parecidas, trata-se do mesmo valor. Isso é importante porque aí você vai conseguir pautar então todos os demais custos, enfim. Em muitos casos, você pode até falar, mas então muitas vezes eles podem colocar o valor acima, né? Está super valorizado esse imóvel e mesmo com desconto ele não vai conseguir alcançar o lucro que você quer. Porém, aqui a nossa equipe, dessa prática que a gente tem já há algum tempo, a gente também conseguiu visualizar que em alguns imóveis a avaliação já estava baixa, né? Comparando com os imóveis parecidos no mercado. E daí com o desconto ficou mais baixo ainda. Então foi super interessante estar adquirindo esse imóvel. Então você pode ter as duas possibilidades. Tanto ele pode estar super valorizado, né? A avaliação ali com o valor que você pesquisou no mercado, ele pode estar super avaliado, então já está alto, daí vai ter um desconto, razoavelmente não vai ser interessante. E tem o outro lado que de repente lá a avaliação já está desvalorizada, já está uma avaliação baixa, né? E daí ganha o desconto, fica mais lucrativo ainda você tá adquirindo esse imóvel, né? Outra situação que é importante ser observado, então, que a gente falou aqui, observar a localização desse imóvel, características, se trata-se de imóvel fração, de imóvel integral, né? Se esse imóvel está ocupado ou não, para lembrar que talvez você tenha alguns custos, né, dessa desocupação, é muito importante que você saiba disso. Colocar na sua planilha esses custos que a gente falou, né, de forma bem geral aí, os custos que você vai ter com comissão de leiloeiro, taxas de TBI, que é um imposto, taxas de transferência desse imóvel. Vai colocar numa planilha, né, para verificar então se vai ser realmente um atrativo, né. Além, claro, das observações aí das formalidades que a gente falou lá nos leilões judiciais e no leilão extrajudicial, aquelas formalidades se foram cumpridas, né? Mas o primeiro passo é você saber se o valor realmente ele é interessante. Porque se o valor não for interessante para você, você não parte nem para analisar as demais formalidades, né, existentes, né? E também vai verificar lá no edital se não tem mais nenhuma obrigação aí, nenhum valor que você vai ser responsável por pagar comprar esse imóvel, você vai ser responsável, né? Porque nem todas as situações, né, na hora de arrematar, você vai arrematar sem ter, às vezes o edital, né, prevê, que nós vamos falar na próxima aula do edital, e no edital pode prever que alguma dívida que tinha de condomínio, IPTU, é de responsabilidade de quem está adquirindo o imóvel. Aí seria mais um custo a ser colocado, então, na sua planilha. Muito cuidado. Então, aí é uma forma de você analisar se esse imóvel vai ser interessante ou não. Que são essas situações aqui que eu tô falando para vocês, né? E seguir esses critérios, né? Certamente, se você conseguir seguir esses critérios que eu tô falando, você vai certamente conseguir comprar um imóvel, né? Que vai trazer, então, lucro e segurança aí na sua aquisição. Se você seguir esses critérios que a gente está falando aqui. Passo a passo dessa observação. Lembrando que a próxima aula vai ser sobre edital. Isso, edital de leilão, que é muito importante também, é outro passo importante para quem está querendo adquirir imóveis de leilão. Ler o edital é o nosso próximo passo que a gente vai falar sobre os cuidados que você deve ser observado, porque o edital dita a regra do leilão. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, trazendo informação e esclarecendo, né, de uma forma geral e bem simplificada, alguns aspectos na hora de adquirir o imóvel de leilão. Trazer aí o arremate descomplicado, né, descomplicar todo esse
mundo de leilões de imóveis, que pode ser para você também que está assistindo. Não é necessariamente para pessoas só especializadas, é necessário que você tenha apenas conhecimento do que você está adquirindo, do negócio que você está fazendo, do investimento que você está fazendo. Então, conhecimento aí é fundamental na hora de adquirir um imóvel de leilão de forma lucrativa e segura. Eu espero vocês na quarta aula desta série do Arremate Descomplicado. Até a próxima aula, então, eu aguardo vocês. Até mais!